Na segunda parte do encontro do 5º Constitucional, foram apresentados alguns painéis que discutiram o papel social do instrumento jurídico e os desafios de magistrados e advogados diante do dispositivo. Ainda com a presença de diversas autoridades, a segunda parte do encontro contou com debates sobre os desafios do 5º Constitucional e o seu papel diante dos tribunais no processo de escolha e propostas de tramitação no Congresso Nacional. Em presença, o ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, reiterou a importância dos órgãos em respeitar a norma constitucional, que prevê participação nunca menor do que 1/5. E o papel dos tribunais no processo de escolha do 5º, que é o tema desse painel, está positivado no parágrafo único do artigo 94, que dispõe o seguinte: recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Ponto. O papel do tribunal, portanto, parece muito simples, parece óbvio. O Supremo, nesse caso, ratificou, por unanimidade, o entendimento segundo o qual, quando o número de integrantes do tribunal não for divisível por 5, o resultado fracionado deve ser arredondado para o número inteiro subsequente, seja a fração superior ou inferior à metade. Em tais condições, o TRF da 2ª Região, o número destinados ao 5º deve ser 6 e não 5, como pretendia a Associação dos Juízes Federais. Então, nesse caso, eu já chego então a uma primeira conclusão. A primeira conclusão sobre o papel do tribunal no processo de escolha do 5º, que é respeitar a norma constitucional que determina, na sua composição, a participação nunca inferior a 1/5 de juízes oriundos da advocacia e do Ministério Público. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, fez algumas reflexões ao 5º, com base na PEC 204 de 2002, que faz referência à alteração do processo de escolha, a fim de que a lista seja remetida direto ao Poder Executivo. Tem alguns problemas que precisam ser pensados, inclusive do ponto de vista da importância de valorização do 5º e da intensificação e do estreitamento do relacionamento com o Judiciário. Nesse contexto e dessa forma, eu posiciono-me, nesse momento, pontualmente contrária a essa mudança feita dessa forma, sem passar por uma discussão com o próprio Poder Judiciário. No contexto atual, ressalvadas essas questões relevantes levantadas aqui pelo meu colega ministro, essa alteração, dessa forma, sem passar por uma discussão, ela pode aprofundar ainda mais as divergências em relação ao 5º. Porque o Judiciário ele recebe nos seus quadros, nas mesmas condições dos magistrados de carreira, os magistrados egressos do 5º. E tradição, é constitucional que ele participe do processo de escolha, e, se a conclusão da OAB for diferente, que, pelo menos, o tribunal seja partícipe da discussão sobre a sua exclusão do processo de escolha. O membro consultor da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da OAB, Igor Tokarski, apresentou diversos projetos que tramitam no Congresso acerca do tema. Há matérias que prevêem desde a extinção do dispositivo até o aumento do número de vagas destinados ao 5º. Outros pedem a revisão do dispositivo. Também reafirmar o trabalho que a Comissão de Acompanhamento Legislativo, juntamente com a Comissão Nacional de Legislação e com a Consultoria Legislativa, juntamente com a diretoria, a doutora Neildo, tem sido muito presente nesse trabalho junto com o Congresso Nacional, de defender os assuntos, as temáticas, as matérias que tramitam no Congresso Nacional em relação à advocacia, mas também em relação à cidadania. E eu coloco o tema 5º Constitucional não só como um assunto da advocacia, é um assunto da cidadania, por todos os motivos que os outros expositores que me antecederam muito bem colocaram.
O desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Neviton Oliveira, trouxe o exemplo dos Estados Unidos, onde até os juízes de primeira instância são indicados e não passam por concurso público. Segundo o desembargador, não há nada que justifique a crença de que a escolha por concurso público seja melhor do que outro modelo. Eu fiz um estudo aqui bastante abrangente, rápido, é verdade, mas abrangente, de vários países, senhor presidente. E o fato é que a história e o estudo do direito comparado, de forma alguma, dá sustentação na direção do que a própria ministra Adelaide nos sugeria a essa ideia. Nos Estados Unidos, 50 estados norte-americanos, 37 adotavam a eleição de juízes. Livre nomeação pelo Executivo. Por incrível que pareça, nos Estados Unidos, não só o que corresponderia ao nosso cargo de desembargador federal, desembargador Cássio, que são as cortes de circuito, mas os juízes de primeira instância, eles são nomeados pelo presidente da República, sequer são indicados. Ninguém em sã consciência, em qualquer lugar do mundo, vai questionar as habilidades, as qualificações da magistratura norte-americana. Não obstante, até onde eu conheço, nenhum único juiz norte-americano é alçado ao cargo através de concurso público. Fora isso, os magistrados portugueses são selecionados pelo Centro de Estudos Judiciário, numa espécie de vestibular, nem se pode falar propriamente que é um concurso público. Na França, a seleção de juiz se faz por concurso também, mas é para ingresso na escola, ele tem... se querem chamar isso de concurso, mas, na verdade, é uma espécie de vestibular também. O ingresso na magistratura italiana também é por ingresso através da escola da magistratura, que, de forma interessante, até onde também estudei, a pessoa entra, faz a escola, e depois ele vai escolher, ao final, se ele vai para a magistratura do Ministério Público ou para a magistratura do Judiciário. E depois, se quiser, pode trocar de uma para outra instituição. Na Espanha, os candidatos devem fazer exame oral, organizados pela Escola Judicial, devendo participar de curso de formação. Na Alemanha, quase todo o périplo para se tornar juiz, você percorre para se tornar advogado. E depois vai escolher, depois você participa. Então, não há nada, absolutamente nada, que justifique a crença que está por trás da crítica de que, eventualmente, a escolha por concurso público selecione melhor que outros modelos. Já o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Fabiano Silveira, apresentou questões inerentes ao 5º Constitucional que, para ele, merecem reflexão mais aprofundada tanto dos magistrados quanto dos advogados. Eu também ficaria muito satisfeito se nós entendêssemos que o 5º representa, na verdade, uma pontinha do iceberg de uma compreensão mais ampla, no sentido de que o poder judiciário não é a justiça. A justiça depende de uma cadeia mais complexa de atores, e todos nós participamos desse sistema. Portanto, nada mais natural que todos os atores do sistema de justiça tenham presença nos órgãos de decisão. O magistrado que não se relaciona bem com o advogado são os mesmos que também não estão se relacionando bem com seus pares, nos tribunais a que pertencem. Então, acho que o grande desafio nosso, tanto do advogado como membro do Ministério Público, nós temos que estudar, né, entender de gente, né, tentar melhorar o nosso relacionamento, tentar sermos felizes. Para o membro honorário vitalício da OAB, César Brito, o 5º Constitucional tem a função de levar voz do outro lado do balcão para os tribunais. É o diálogo entre advogado e cidadania. Tenho muito orgulho dos representantes do 5º. Sou autor do provimento que regulamenta o 5º na Casa. Sou um atento defensor do 5º Constitucional. Todas as manifestações na Casa, eu nunca deixo de trazer
meu opinamento, porque acho que a democracia merece uma outra forma de recrutamento que não a do concurso público. O concurso público não separa, não indica os representantes, aqueles que são treinados pela vida e pela profissão, com um mandamento que é muito caro para nós, que é o seguinte, e vou encerrar com esse mandamento do advogado que entra no 5º. O medo de parecer impopular perante a opinião pública ou desagradar a autoridade pode deter o advogado no seu ofício. São esses que nós mandamos para lá. São esses que nós dissemos que vai dar uma nova visão ao Poder Judiciário, porque representa o outro lado do balcão. Essa é a minha singela manifestação. O Conselho Federal da OAB apresentou o documentário Advogados pelas Diretas, produção que relembra o protagonismo da ordem no movimento Diretas Já, que tomou conta do país em 1984, pedindo a volta de eleições populares para presidente da República. O documentário produzido pelo Centro de Memória da OAB apresenta entrevistas com 3 membros honorários vitalícios do Conselho Federal. Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente durante a concepção do Diretas Já e coordenador do Movimento Popular. Márcio Thomas Bastos, que é ex-ministro da Justiça e também já foi presidente da OAB entre os anos de 1987 e 1989. E Marcelo Lavener Machado, que conduziu a OAB Nacional entre 1991 e 1993. Para o presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o movimento social foi fundamental para a redemocratização do Brasil. E, desse modo, o Brasil deu saltos significativos para a redemocratização. Portanto, celebrar a rejeição das diretas já não é comemorar, mas registrar o momento das diretas já é celebrar, a bem da verdade, a redemocratização do Brasil, porque aquele movimento social foi fundamental para este momento. Sem dúvida que o objeto direto dessa acusação era o Mário Sérgio, mas o objeto indireto era a OAB, que estava cada vez mais assumindo um papel de protagonismo naquela campanha pela redemocratização do país. E sem dúvida que 84 e a campanha das diretas, mesmo com a derrota da emenda Dante de Oliveira, foi o primeiro passo, o plano de voo, o ponto de partida da redemocratização do país. Essa influência foi tão grande que não podemos esquecer o atentado que houve à OAB do Distrito Federal, a invasão da sede do Distrito Federal, já que naquela ocasião não tínhamos uma sede do Conselho Federal aqui, as ameaças a todas as instâncias em que a ordem atuava, de modo que a tentativa de intimidação da ordem era sintomática de que os advogados brasileiros, de que a OAB brasileira representava um setor, uma reserva moral. O presidente comentou durante o lançamento do documentário que a emenda Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas para o Brasil, foi derrubada na Câmara dos Deputados, mas marcou o início do fim da ditadura militar. Ao passo que se registra a rejeição da emenda das diretas já, também se registra, por igual modo, o início do Brasil na ruptura contra a ditadura militar. Porque, embora a emenda não tenha sido aprovada, ela foi amplamente majoritária no âmbito do Congresso e transformou, criou um ambiente político propício para a eleição de um civil à presidência da República e um civil não escolhido pelos ocupantes do poder. Um civil que se apresentou como candidato de oposição aos ocupantes do poder, que foi justamente Tancredo Neves. Graças a Deus, hoje nós somos brasileiros livres do jugo do poder militar de então. Ipiranga, as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade
E depois do intervalo, você confere. OAB promove ato pela correção da tabela do imposto de renda. Voltamos já!